Esta semana, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira declara-se grevista, como Luati Beirão. João Miguel Tavares confessa-se emocionado, juntando a emoção à moção do Bloco de Esquerda, e Pedro Mexia sente-se um homenzinho. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que ficou confirmado que Donald Trump vai mesmo ser o candidato do Partido Republicano na corrida à Casa Branca, não vamos falar disso desta vez, mas devemos ter ocasião para tratar desse tema. Esta é também a semana em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Obras Públicas. E já sabe o que quer construir, Ricardo Araújo Pereira? Já, sim, senhor. Então? Já é... Não, quer dizer, não vou construir nada. Não? Pontes, aliás, a história da estradas? minha vida... É por causa do túnel, não é? Do túnel, Do Marão. Do Marão. Eu gostei de ver... O maior túnel da Península Ibérica. Portugal! Portugal! Todos! Bom... Mas o que é que se passa? É que eu acho que há aqui três personagens envolvidas nisto e eu sou um escansão de convites, por isso tenho um palato muito apurado. E o que me parece é o seguinte: Costa esteve bem a convidar, Sócrates esteve mal a aceitar e Passos esteve mal a recusar. Portanto, eu critico quem aceita e quem recusa. Eu sou muito difícil de agradar nisto dos convites. E porquê? Porque... Não acredita na necessidade de estabelecer pontes entre o passado e o presente? Acredito, só que esta ponte para o passado, tendo em conta que quando o passado é José Sócrates, e tendo em conta a circunstância de José Sócrates neste momento, toda a gente percebe que quando José Sócrates aparece num sítio, ele não é apenas o ex-primeiro-ministro que lançou aquela obra, é uma série de outras coisas. E essas outras coisas causam muito ruído. E por isso é que eu acho que ele não devia ter aceitado. Por muito que eu acho que ele gostaria de estar presente, que ele pense que, se calhar, alargar os seus conhecimentos na área dos túneis lhe pode vir a dar jeito em breve. Tudo isso são justificações boas para ele ter aceitado o convite. Mas, lá está, o ruído à volta da personagem faz com que a atenção para um momento relativamente importante seja desviada para... Está aqui aquele senhor que, ao vista escuta, são coisas destas. E quanto ao Passos, acho que Passos nunca inaugurou nada? Exatamente, nunca fez inauguração essa nenhuma? é a questão. Que é Porquê que agora havia Passos de ir? recusou ir à inauguração do túnel do Marão porque disse, não, que eu não inauguro coisas. Eu estou num plano superior. E nisto, como é óbvio, alguém pôs no Google Passos Coelho inaugura, entre aspas, e devolveu 50 mil resultados. Passos Coelho é uma pessoa que até na qualidade de ex-primeiro-ministro foi inaugurar uma escola que já tinha sido inaugurada. E, portanto, vir com esta superioridade moral relativa a inaugurações, dizer, não, para mim não convidem para inaugurações, que eu... E depois toda a gente... Ele esqueceu-se. Ou se esqueceu, ou pensa que as pessoas não têm internet em casa. É muito fácil ver. Foi Esquece de coisas, não é? até troços de autoestradas ele inaugurou. Aquelas, uma coisa lá, como é que se chamava aquilo, pá? Uma espécie de Disneylandia em que ele vai lá com um barquinho. Nós passámos essas Exato. imagens na altura. Exato. E, portanto... E aquela, uma coisa qualquer no Portugal dos Pequenitos, não sei se era uma inauguração, mas também... inaugurou lá uma coisa em ferro forjado da Joana Vasconcelos, acho eu. Ele inaugura tudo. E agora é esquisito com túneis. Mas ele não disse que não inaugurava nada. Eu acho Disse, que é... disse. Nada de nada? Nada de nada. Ele Mesmo foi. nadinha de Não, nada. a frase era bem construída. Nem pontes, nem pontes, estradas, nem nada. Nem coisa nenhuma. Nem coisa nenhuma. Está bem, isso inclui então a Joana Vasconcelos. Inclui tudo, exato. No nada. Ele nunca inaugurou a Joana Vasconcelos. Não, ninguém falou nisso. Não sigas por esse Não iríamos por aí, acho eu. Acho que não. Os comentadores não iriam, agora o moderador... O problema é o costume, é quem modera o moderador. A hora já é tardia. Não sei se isso vale justificação. Bem, parece-lhe que foi reatada a relação
a ligação direta entre Costa e Sócrates com diabo. esta inauguração? Mais perguntas para mim, é que eu já não tenho mais nada. Foi reatada, vamos lá ver, se calhar foi reatada. Eu não vi nenhuma sei. imagem em que estivessem os dois em simultâneo. Provavelmente Se calhar é porque significativo. o Costa tem um tipo ao lado dele a dizer: vai para ali, vem aí o Sócrates. Sai. De certeza que andaram a fazer esse jogo de gato e do Para rato. tirar selfies, eu vi. Umas imagens de umas selfies com o Paulo Campos e tudo. Com certeza. bem. Então, para recordar Surpreendeu que Costa tivesse convidado José Sócrates? Surpreendeu João um Miguel Tavares. bocadinho no sentido em que eles pareciam que já tinham sido melhores amigos. E acho que já foram melhores amigos, não é? Mas eu, ao contrário do Ricardo, eu não tenho nada contra. Eu até gosto que José Sócrates apareça nestas coisas. Por um lado, porque eu gosto de ver José Sócrates. Gosto genuinamente. Eu não quero que ele desapareça do espaço público. Acho que a cara dele é necessária, que os portugueses estejam sempre a ser confrontados com ela. E é bom que, mais uma vez, os portugueses possam vê-lo a inaugurar obra. Porque se há gente que merece ser recordado por toda a obra que inaugurou, é José Sócrates. E foi muito engraçado, porque José Sócrates, de facto, continua igual a si próprio. E ele, se vocês repararem, por acaso isso também era uma coisa que valia a pena encontrar antigas gravações de inaugurações de José Sócrates, porque realmente aí ao pé de José Sócrates, Pedro Passos Coelho é um programador na arte da inauguração, já porque ele ia lançar a pedra, ia a meio da construção e depois ia também no final, portanto ele atravessava todas as fases e mais algumas. Tens que acompanhar a obra, sabes como é que são os empreiteiros. Exatamente. Tens que ir vendo o que é que se passa. Exatamente. Não é que está pronto. Mas isso não é ele, não é o amigo. É o Carlos. amigo, claro. É o amigo. E então, ele disse uma coisa muito engraçada. Disse que o túnel do Marão era mais do que um túnel e mais do que uma obra pública. Era um reencontro do país consigo próprio. E isto é muito engraçado porque isto é típico Sócrates. Ele também, quando ia inaugurar uma escola, nunca ia inaugurar só uma escola. Era para demonstrar o amor do país à educação. Se ele inaugurava uma fábrica, nunca era inaugurar uma fábrica, eram os empresários que estavam apostados na modernização do país. E eu acho que se ele fosse inaugurar um urinol, também não era só um urinol. Ele estava ali como representação das necessidades mais urgentes da pátria. É sempre uma coisa gongórica e homérica. É extraordinário. Ele nunca se limita a fazer pequenino. As coisas nunca são as coisas. Nunca são as coisas. São sempre outras coisas. São sempre outras coisas. Claro. E, portanto, isto já se nota no discurso. Aquilo é tudo epopeia. Só lhe faltam Camões. Deixa-me só dizer que esta Por acaso ele coisa... tem um Camões. Então, mas mais coisas para que dizer? lembrei-me de uma coisa. É que Eu sou assim, eu sou inspirador. É que eu liberto o melhor que o Ricardo tem dentro o dele. túnel, aparentemente, tens que admitir que é mais do que um túnel, porque estava lá um senhor bispo a abençoar o botão. Enfim, sempre que há um membro do clero é o espírito do botão. a fazer gestos à frente de uma obra pública, eu vou à Constituição verificar que ainda somos um Estado laico. Só para esclarecer, não, ainda somos. Vê significado político, Pedro Mexia, no facto de Passos Coelho ter recusado o convite e Sócrates ter aceitado? Bem, eu acho que para já acho que é normal o convite ter sido feito. Acho que Ambos. ambos foram. A obra é uma obra relevante, coisa que nem sempre é o caso. Foi lançado num governo, foi continuado Bem, o outro. O governo de Passos Coelho interrompeu a obra durante anos. Sim, está bem. Só dois. Interrompeu e fez restrições orçamentais e tudo mais. Mas quer dizer, foram os primeiros ministros que estiveram envolvidos nisso. Pedro Passos Coelho, que ele não tenha ido, a princípio não me pareceu estranho, porque, bem, ele primeiro dizia que Já tinha tinha outros compromissos. compromissos de agenda. Bom, é possível. Mas é evidente que ele não quer estar, que ele escolhe as companhias e não quer estar ao lado de Sócrates. Na verdade, Costa também não quer estar ao lado de Sócrates. A prova é que não há fotografia. Não há fotografias, pelo menos não havia antes de eu vir para aqui à procura de uma fotografia. Não, ele deve ter fugido mesmo do enquadramento, porque realmente o amor entre os dois não é muito grande. Está tudo obviamente combinado. Já Sócrates foi o primeiro a chegar, tinha lá os microfones todos. Está bem, mas é... Aliás, essa é a parte gira, é tentar saber nos bastidores se aquilo realmente ali houve negociação. Essa é a parte engraçada. Sim, geralmente, como sabes, com o José Sócrates há uma negociação até quando ele é entrevistado. Mas o José Sócrates depois disse uma frase, acompanhando aqui esta observação do poético-agongórica do estilo de José Sócrates. José Sócrates disse que com isto acaba a ideia, aquela famosa frase, com isto acaba a ideia de que há pessoas para lá e para cá do Marão.
Na verdade não acaba, elas atravessam, mas quer dizer, continua a haver, isto lembra-me aquele O Marão continua lá. um comentador desportivo que se referia a uma equipa russa ou coisa do género como uma equipa do ex-leste. Queria ele dizer que era, depois da queda do Bloco Soviético, eram as equipas do... Ora, o leste continua a ser leste. Não mudou com a queda do Bloco Soviético, tal como o Marão continua lá no sítio. Só terraplanando. Só, exatamente, é que se acaba com isso. Não sei, não creio que fosse essa a Não estou ideia. habituado aos teus comentários, Orlando Ribeiro. Mas... Muito obrigado. É um grande Entregamos elogio ao isso. Ricardo Araújo Pereira, então, a pasta de Ministro das Obras Públicas. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Vigarice Extrema e, pelo que percebo, está a citar. Não tem nada a ver com o tema anterior. Tu é que puseste esta ligação, mas Está a citar, não é? É estou uma a citação. citar e não é sobre José Sócrates. Quem utilizou esta expressão foi o saudoso José Magalhães. Saudoso? Soltou-se. Saudoso no sentido em que o senhor já não é deputado e, portanto, saiu de certa maneira da vida pública portuguesa, com grande pena minha, gosto sempre muito de ouvir. Mas o que é que se passou? Parece que José Rodrigues Santos fez uma coisa muito maluca no início do telejornal da RTP, mostrou um gráfico. Ele mostrou um gráfico. Por acaso, ele mostrou um gráfico com bastante empenho e muito ênfase nas palavras. Vale a pena ver. Mas, basicamente, é um gráfico esticadinho sobre a dívida pública portuguesa, que mostrou a dívida pública. Os números do crescimento da dívida pública desde 2005. Na verdade, desde 2000. Desde 2000, sim. Desde 2000, que ele tem vários períodos, é de 2000, 2005 e depois 2000, 2005, 2011, que aí sim é uma ligação ao tema anterior, e depois de 2011, 2016. E o que irritou o pessoal do PS, José Magalhães, e depois coadjuvado por João Galamba, que já é um outro campeonato, porque ao contrário de José Magalhães, continua a ser deputado da República Portuguesa e, portanto, convém ter mais cuidado com as palavras quando fala de jornalistas, ainda por cima da RTP, ficaram irritadíssimos por José Rodrigues Santos ter feito o quê? Ter mostrado que durante o governo de Sócrates a dívida pública cresceu de forma completamente desmesurada. Grande novidade. Mas, por vistos, não se pode dizer. E pá, eu não percebo isto. Eu não percebo como é que o PS não aprende. Não percebo João como Galamba é que o PS continua a negar o facto aquilo que é óbvio. de José Rodrigues Santos ter falado de uma dívida oculta ou escondida, É verdade. que teria a ver, segundo João Galamba, com critérios que se alteraram, entretanto, Sim, de sobre o apuramento da período das dívida contas, a nível exatamente, europeu. Porque, como todos nós sabemos, mas isto não é só o governo PS, é o governo PS, PSD, todos os outros, evidentemente empurraram a dívida para as empresas públicas que segundo os critérios, ficavam de fora do perímetro orçamental para aquilo que contava no déficit, não é? Parece que até a Dilma faz isso, não é? Parece. Segundo, segundo temos sabido, A pedalada. não É pedalada. A pedalada fez também se pedala. Mas, e depois toda a gente voltou a cair em cima de José Rodrigues Santos. Eu já aqui falei uma vez do tiro ao José, que parece que é uma atividade que o PS, ao qual o PS se dedica, desde José Rodrigues Santos, lá está, resolveu fazer uma entrevista um bocadinho mais musculada ao senhor do tema anterior. E desde aí embirram com o homem, mas tantas vezes, que eu não consigo perceber. Qual é a grande vantagem de José Rodrigues Santos? É o facto de José Rodrigues Santos ser um péssimo escritor, mas aquilo dá-lhe imenso dinheiro e ele não precisa do dinheiro da RTP. E isso dá aquela liberdade que todos nós desejamos ter, que é podemos dizer o que nos apetece e fazer o que nos apetece enquanto jornalista. É patético nós acharmos que vivemos num país em que um jornalista, pivô de um telejornal, não pode abrir um telejornal a mostrar o crescimento da dívida pública nos últimos anos. Como se isso, aliás, não fosse um tema presente no nosso cotidiano. Pá. Isto é um caso sério ou uma questiúncula, Pedro Mexia? Bom, nem uma coisa nem outra. Não é sério, mas só não é verdadeiramente também uma questiúncula porque já são vários casos sucessivos. Em alguns, eu acho que há algumas razões de queixa da atitude de José Rodrigues dos Santos. Numa famosa reportagem sobre a Grécia, havia ali digamos assim, uma má vontade patente no tom com que ele apresentou a questão grega e das pessoas que viviam de benefícios indevidos, etc. Noutros casos é absurdo. Eu não, por mais que tenha as maiores dúvidas em relação à figura de José Rodrigues dos Santos, mesmo não é só a questão do escritor e tal. Eu ainda não tenho o chip que me permite achar normal que um pivô pisque o olho. Portanto, eu ainda não recebi esse chip do jornalismo, mas pronto. Mas por mais dúvidas que eu tenho em relação a muitas coisas do que ele faz, acho inconcebível que aquele episódio
a propósito do professor Alexandre Quintanilha, tenha sido propositado. Quer dizer, só um grunho absoluto é que se refere a um deputado que é homossexual, chamando-lhe deputada, não é? Ou eleita, não foi eleita. Eleita ou eleita. Portanto, nesse caso, pareceu-me que havia ali uma certa perseguição, porque foi claramente um lapso, quer dizer, eu digo que foi um lapso porque não concebo que alguém que esteja naquela posição faça esse tipo de piada rasca. Noutros casos, no caso do José Sócrates, tem sentimentos divididos, porque eu acho que ele, na verdade, ele esteve bem em fazer-lhe digamos assim, um contraditório, só que aparentemente, lá está, voltamos outra vez à questão das negociações, aparentemente o espaço televisivo que tinha sido dado a José Sócrates tinha sido combinado sem contraditório, em que alguém simplesmente lhe passava as bolas e ele, salvo seja, desculpa. O salvo seja que estragou tudo. Claro, ninguém tinha reparado. Não foi o Carlos Vaz Marques. Ninguém dizia nada. Desta vez não foi o moderador. Foste meter no buraco, foste tu que o cavaste. Desculpa, foi o quê? Mas, perdi-me. Mas isto é um Estavas a falar caso... sobre o espaço de comentário que depois de repente se transformou num espaço de eu acho que se aquilo tivesse sido uma entrevista ou se fosse um debate não fazia sentido porque ele é jornalista, mas se fosse uma entrevista fazia sentido a postura que ele tem. O que se discutiu na altura era se ele não estava a fugir ao que tinha sido combinado. Agora, eu acho que o José Rodrigues dos Santos, neste caso, se defendeu mal, porque, evidentemente, que o PS, não só o de Sócrates, mas neste caso o PS de Sócrates, tem um problema com a questão da dívida, não é um assunto novo. Que os governos portugueses, e como temos sabido agora recentemente, não só os portugueses fazem maquinações contabilísticas, escondem as contas, fazem manobras desse género, também é conhecido. Agora, ele veio defender-se dizendo que invisibilidade, portanto, esconder é invisibilidade e não é ilegalidade. E explicou dizendo, por exemplo, a minha filha escondia-se atrás dos cortinados e isso não era uma ilegalidade. O que é um argumento realmente irrefutável. Dito assim é irrefutável, mas também é uma brincadeira escusada com as palavras. Porque Eu acho que é uma metáfora ao nível da sua obra literária. Provavelmente, mas de facto, como aliás noutros assuntos dos quais estamos aqui a falar, como os offshores, etc., a diferença entre uma manobra mais ou menos assumida que toda a gente faz e que é mais ou menos tolerada e a ilegalidade não é líquida. Nós vemos que muitas destas pessoas dos offshores são simplesmente pessoas à procura de um regime fiscal mais favorável, como várias pessoas fazem, e outras queriam fugir ao fisco à grande e fugir e esconder dinheiro de operações às vezes ilegais, etc. E no caso da dívida é muito diferente haver umas pequeninas manobras orçamentais que de facto nós sabemos em Portugal como que são reincidentes e esconder tem um cunho de ilegalidade e não é com o argumento da filha do cortinado que se resolve isso. Portanto, eu acho que ele também depois não quis assumir. Eu acho normal que ele tenha mostrado o gráfico, mas também acho normal que ele assuma isso de uma forma mais confrontacional. Quando foi confrontado, fugiu, fez-se desentendido. Isso eu não percebo bem. Porque ele estava num registro puramente afirmativo. Assumir nesse sentido. Qual é o problema? O registro dele era simplesmente informativo. Não é? Mas, ele quis fugir. Ele quis recusar que aquilo fosse um espaço opinativo. E ele disse isto é puramente informativo. Esconder ou ocultar, ou seja, qualquer, tem um cunho... Não, as palavras em política não são neutras. Mas ele não é político, é jornalista. Não, mas a matéria de que ele se ocupou é política, portanto é normal... Não, Jorgal, é normal. Como é que viu este despique, Ricardo Araújo Pereira? Vi este despique com interesse porque José Rodrigues dos Santos é para mim uma personagem fascinante, na medida em que é uma pessoa muito proeminente e ocupa um cargo que a gente costuma dizer sério, não é? De grande responsabilidade. E, no entanto, é uma pessoa que exibe, volta e meia, uns lives de alguma lunaticidade. Eu ponderei, bom, vamos ver se me safo com lunaticidade. Que são, por exemplo, toda a gente conhece certo excerto de um livro de José Rodrigues dos Santos que desvenda uma mente relativamente perturbada, que é quando o
o autor, enfim, revela o diálogo entre duas personagens, uma das quais diz à outra: gostaria imenso de fazer uma sopa de peixe com leite das tuas mamas. Eu não sei que tipo de... Atualmente também é suficientemente perturbada para... Eu não tenho interesse neste tipo de utilização dos seios. Quer dizer, eu tenho muito interesse em seios, não tenho nesta prática em especial. Nem vejo que tipo de mente é que consegue. Agora, dito isto, e mesmo considerando, quer dizer, e partindo do princípio que José Rodrigues Santos é uma figura pública, tem uma profissão pública e que está sujeita à crítica, isso não há dúvida nenhuma sobre isso. E mesmo considerando que, se calhar, o tom e o entusiasmo de José Rodrigues Santos a mostrar aquela tripinha ascendente digamos, se calhar era pouco jornalístico, digamos. Mostrar aquela tripinha ascendente. Sim, talvez fosse... Só para registrar. Talvez, digamos, que não tivesse a distância que normalmente a gente espera de um jornalista. Mesmo considerando tudo isso, eu acho que o tom, o volume e a proveniência das críticas é preocupante, porque o tom, quer dizer, as palavras do género Mas a especialista... substância é um pouco banal em relação a José Sócrates, não é? Ou seja, um tipo de crítica que se lhe... A José Sócrates? Que já lhe foi feita... Não, a história da... certo, sim, claro. Mas de José Rodrigues Santos, quando apresentou o gráfico? A substância da questão... Não, eu agora estou a falar de outro Está a tom. falar dos tons da crítica de Já passei para outro tom. Agora estava a falar do tom dos críticos. Estava a falar do tom... Estava a tentar perceber o que é que o Pedro Mexia Eu estava... estava a falar do tom do tentar dizer. José Rodrigues Santos. Não, pois. Já tinha passado para o tom. a falar do tom Para o do João tom Galamba das críticas, Sim. para o volume das críticas e para os críticos em si. Sim, foram duas críticas Eu sei. em espaço público. Mas eu acho que devia haver... Foi João Galamba e José Magalhães. E era aí que eu Mas há achava... histórico, não é? Exatamente, esse é o problema. Eu acho que pessoas do pessoal. PS, uma das quais deputada, se calhar o tom e o volume das críticas e tal devia ser ponderado, porque abre espaço para isto, que é agora dizer, olha, lá vem o PS a apertar o garrote da estação tripinha ascendente. pública, da estação pública e tal. E, portanto, se calhar merecia outro tipo de procedimento. O João Miguel Tavares fica então ministro da vigarice extrema. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do silêncio, para o taxar ou para lhe dar incentivos fiscais ao silêncio? Eu nunca taxo. Portanto, não contem comigo. Não, tem a ver Neste caso, o silêncio parece-lhe positivo ou indesejável? Não sei se é Douro, não sei se neste caso é Douro. Tem a ver com a recusa de Vítor Constâncio em depor na comissão de inquérito, na comissão É uma parlamentar. questão jurídica, pá. Ainda bem que isto tem Não. entrega a um jurista. Não, então está mal entregue. Não é verdadeiramente uma questão jurídica, porque, como acontece em tantos assuntos desta natureza, tem uma parte jurídica, mas não é a parte mais interessante. Alega Vítor Constâncio... Por isso tu abandonaste o curso. Com certeza, não abandonei o curso, mas abandonei o direito. Atenção, Pedro Mexia acabou o curso. Sim, muito obrigado. O vice-governador do Banco Central Europeu Vocês não me deixam acabar, cara. recusou-se Desculpa lá. Sei lá. Os pais podiam estar a ver isto em casa e dizer querem ver que ele não me acabou o parlamentar ao curso. caso Banif. Estavam chateados. Sim, exatamente. Só que o que Vítor Constâncio diz é que, enquanto vice-presidente do BCE, não está obrigado a falar, a depor no Parlamento Nacional, neste caso. Só no Parlamento Europeu. Só no Parlamento Europeu. E o Presidente do Parlamento Europeu veio dizer que era assim. Só que... assim como ele prestou este esclarecimento, e houve várias pessoas que lembraram o regulamento do BCE nessa matéria, assim como prestou este esclarecimento, era certamente possível ele dispor-se a prestar um esclarecimento, pelo menos por escrito, numa matéria que é muito importante, numa das matérias mais importantes em Portugal na última década, numa matéria que nós, aqui há uns anos, começámos a pensar que ele era o pior governador do Banco de Portugal do mundo, depois percebemos que são todos maus, não é? E de repente percebemos que a supervisão é uma total fantasia. Mas eu continuo a achá-lo muito mal. Está bem, mas deixa-me só dizer isso. O que eu acho é que, do ponto de vista político, eu acho que há todo o interesse para ele, mas mais importante para o país, em que Vítor Constâncio diga alguma coisa, mesmo que seja para explicar que não teve a intervenção que se julga que teve.
é muito importante perceber, as pessoas não percebem... Mas ele disse isso na carta. Ele enviou uma Diz carta isso onde dizia não tive aqui nenhuma Diz isso intervenção na carta, nisto mas porquê é que não diz isso? Não, por isso é que eu acho que é uma questão... Não, Está com medo de chicana parlamentar, mas ele não tem que estar é isso. presencialmente. Eu consigo perceber a eu consigo perceber, também eu. questão europeia, não é? Ou seja, tu tens de ter regras, não é? João Miguel, Agora, também é gira a questão portuguesa. Que enquanto ele cidadão português, provavelmente está obrigado a depor. Por isso é que eu estou a dizer que há aqui um conflito de jurisdições extremamente interessante, mas eu já nem passo, que devia fazer salivar um antigo jurista. Mas eu já nem falo do conflito de jurisdições, eu estou só a falar do interesse que Vítor Constâncio devia ter em que a sua intervenção pública fosse mais ou menos perceptível aos portugueses. Porque eu concordo com isso, mas ele é vice-presidente do BCE, o homem tem que cumprir regras europeias. Porque depois a Irlanda, ele lá dá o exemplo que na Irlanda também fizeram esse pedido e foi recusado. Mas a Irlanda e depois a Espanha, as regras europeias, como sabes, até porque colaboras com um jornal que lembrou isso, o Observador explicou bem quais são as regras europeias nessa matéria. As regras europeias permitem perfeitamente que ele, querendo, manda um depoimento por escrito, em que se furta a chicana parlamentar, em que se furta a que as declarações dele sejam instrumentalizadas e esclareça, que é aquilo que se pretende. Porque o que aconteceu aqui no programa, o que acontece em todos os programas de comentário e nas conversas o Vítor Constâncio, que esteve no início disto, deixou tudo passar às claras. Os outros, o governador que se lhe seguiu, aparentemente a mesma coisa. Vítor Constâncio, que aparentemente não viu nada cá, foi promovido na Europa para fazer a mesma coisa. E tudo isto gera inquietação. Eu não estou a pôr em causa a respeitabilidade dele, mas eu, enquanto cidadão português, queria que ele falasse, queria que ele estivesse disposto a dizer coisas, porque nós precisamos de perceber. Faz sentido, neste caso, o PSD ameaçar queixar-se do vice-governador do Banco Central Europeu ao Ministério Público, Miguel Tavares? O PCP ameaçou isso com o Miguel Tiago falou nisso. O deputado do PCP, ele diz que o que ele disse com alguma graça, que o que ele diz é que a pessoa que tem que prestar depoimento perante comissões de inquéritos, ou seja, qualquer português tem que prestar depoimentos diante de uma comissão de inquérito, e ele diz, e não está lá escrito, a não ser que faça parte do Banco Central Europeu. E, portanto, é por isso que eu digo que este tema é interessante em termos de direito, porque Vítor Constâncio está a ser chamado realmente na qualidade de vice-presidente do Banco Central Europeu. E aí se vê, mas é engraçado, porque aparentemente ele de facto não vai depor. O que dá uma boa imagem de, quando nós olhamos entre instituições europeias e instituições portuguesas, quem é que hoje em dia manda, não é? E eu acho que mandam as instituições europeias, acaba por se sobrepor àquilo que eu acho que, evidentemente, é um direito do Parlamento português, que é convocar os seus cidadãos a prestarem esclarecimentos. Porquê é que eu não estou relativamente entusiasmado com isto, apesar de habitualmente estar muito entusiasmado com as pessoas deporem e esclarecerem e dizerem a verdade? É porque já se percebeu perfeitamente onde é que isto do Banif vai dar, que é a lado absolutamente nenhum. Está toda a gente a chutar para canto, a mentir com os dentes todos. Esta do Banif não vai ser nada parecido com nem com coisa nenhuma. Mas já houve outras... Esta não dá em nada. Já houve outras pessoas que foram inquiridas em casos em que não deram grande coisa, mas foi esclarecedor o que elas disseram. Foi esclarecedor mesmo que não tenha esclarecido nada. Eu confesso que no Banif eu ainda não percebi coisa nenhuma. Está bem, mas por isso é que nada. Por isso é que há uma comissão. Mas eu acho, o que eu já percebi é que a comissão também não vai perceber coisa nenhuma. Não vamos perceber nada do Banif. Vamos ver, houve algumas recentes que não foram más. Há gente de quem se diz que calado és um poeta. Já se deparou com casos desses, Ricardo Araújo Pereira? Quantas vezes? Aliás, quando eu vou para casa e revejo o programa, penso sobre todas as minhas intervenções. Todas. Carlos, se eu mandasse, o Vítor Constâncio vinha e o Miguel Tiago fazia-lhe waterboarding até ele dizer tudo o que sabe. E por acaso Miguel Tiago tem arte de saber fazer waterboarding. Estou farto destas comissões de inquérito ele tem pinta em disso. que as pessoas que são convocadas chutam tudo para canto e não se recordam e tal. E agora esta nova modalidade de nem compareço, nem vou. Aquela ideia que nós temos às vezes de não, é muito importante termos portugueses em cargos importantes lá fora. E viu-se com o Durão Barroso. Adorei. Vamos falar disso. É verdade, se calhar estou. E agora com o Vítor Constâncio. Mas há uma vez
eu estava nas catacumbas da RTP à procura de tesourinhos deprimentes. E havia uma cassete, cruzei-me lá, acho que foi aí que eu vi, cruzei-me com uma cassete, tinha umas imagens muito giras, de uma vez em que o Jorge Sampaio, enquanto Presidente da Câmara, onde ele tinha uma descontração que depois infelizmente perdeu como Presidente da República, estava a mostrar o casal ventoso a uma comitiva da União Europeia para que eles financiassem a remodelação do casal ventoso. Remodelação, gosto. Sim, remodelação. Vamos dizer remodelação. E nisto as câmaras seguem Jorge Sampaio, que se afasta da comitiva e vai falar com um agarrado que está lá. E Jorge Sampaio diz: ouve lá, pisga-te que a gente está a tentar sacar algum a estes gajos. E eu gostei muito daquele momento em que o Presidente da Câmara está a tocar-te lá com um toxicodependente e diz: ei, olha que estás a fazer aqui má vizinhança, pira-te que é para a gente sacar. E o Vítor Constâncio está entretido a sacar algum àqueles gajos, não é, para citar, e há aqui uns desagradáveis, uma desagradável comissão de inquérito. Exato, sei lá. Não diria que é formada. Pois, esse paralelo... Metáfora, se calhar, está a ir um bocado longe demais, não? Talvez, se calhar, devia ter pensado melhor nesta metáfora antes de meter nela, não é? Se calhar sou eu chamado à comissão de inquérito. Então, o Pedro Mexia fica Ministro do Silêncio, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara emocionado. Talvez seja bom começarmos por explicar o trocadilho. Que é muito bom. É, não é? Então, é a emoção provocada com uma emoção. Certo. Emocionado. Foi o melhor que eu consegui fazer. Tive uma semana difícil. Então, e o que é para si emocionante no documento do Bloco de Esquerda? E do PS, eu fiquei duplamente emocionado. Sim. Porque as duas moções são emocionantes. Emocionantes. Vai continuar a fazer isso? Não. Porquê? Há um lado bíblico nisto. Porque é Catarina Martins e António Costa e eu como semi-católico... Alto. Isto merece um asterisco e uma nota de rodapé. Não vou explicar... Peço esclarecimento sobre semi-catolicismo. Não vou explicar o meu semi-catolicismo. Acreditas em que parte? Acreditas, senhor? Não é que não custa. Olha, lá está. Lá vem o Kierkegaardiano. Não vamos ter conversas disso. O senhor não ressuscitou, estava só a dormir. É? Mais para aí. Mas é verdade, tenho problemas com a parte do senhor ressuscitar. Que é basicamente o essencial. É. O essencial. Isso é o que diz São Paulo. Isso é o que diz São Paulo, mas eu permito-me discordar. É sempre bom uma pessoa discordar de São Paulo. Não acontece todos os dias na televisão. Mas o que é que se passa? Há aqui uma cena bíblica que é os cegos veem e os coxos passaram a andar e os mortos também estão a sair do túmulo. Porquê? Porque, na verdade, são duas moções de dois políticos que tinham tudo para estar mortos e estão vivíssimos. E isso é muito bonito. É uma parte, digamos assim, teológica da política portuguesa. Porque, se bem se recordam, por um lado, Catarina Martins, é impressionante o percurso que ela fez, não é? Ninguém esperava isto. Ela era para não existir, mesmo depois dos resultados do Bloco de Esquerda na altura em que ela partilhava a liderança com João Semedo e, de repente, nas últimas eleições, transfigurou-se e uma líder fraca num partido que era uma verdadeira hidra de 6 cabeças, não é? E agora ela vai emergir como uma líder única e incontestável. Portanto, foi uma hidra que cortou as outras cabeças todas à volta e ficou só ela. E António Costa, de repente, o grande derrotado das últimas eleições, que mais uma vez agora surge como o grande líder incontestado do PS e, portanto, essas moções têm esse lado emocionante. Aquilo que foi destacado na moção do Bloco de Esquerda é o facto de o Bloco de Esquerda fazer questão de pedir ou exigir um confronto com Bruxelas por parte do Governo. Esse é o outro lado, é que nesta confusão da esquerda portuguesa, estranhamente o Bloco, que era um partido bem mais europeísta do que o PCP, acaba por se estar a aproximar das posições do PCP. E isso é muito curioso. Eles dizem em matéria europeia que está há várias moções, mas estou a falar da moção da Catarina Martins. Diz que a Europa é um projeto político condenado.
e um projeto contra os povos. As pessoas só falam da renegociação da dívida, mas isto ainda vai muito para lá da renegociação da dívida. É mesmo um olhar de uma Europa falida enquanto projeto político. Catarina Martins já veio esclarecer que não há qualquer intenção de criar problemas na chamada geringonça. Não, nenhum. Então só dizem que isto da Europa não presta para nada e que, quer dizer, realmente nenhum problema. Mas quando se vai ler a moção de António Costa, também ela é uma moção muito encostada à esquerda para aquilo que era a linguagem habitual do PS. É verdade que continua lá a Europa, mas de resto há conversas de queremos nos afastar de uma Europa tecnocrática, queremos nos afastar da ideologia neoliberal. Isso não é novidade no Não, PS. é dito assim, isso não é uma novidade no discurso do João Galamba e de Isabel Moreira. Tudo isso são banalidades, politicamente. Não, é completamente diferente. Isto era o discurso da esquerda do PS, que de repente se está a transformar no discurso do PS oficial. Isto era a esquerda do PS. Sim, mas Isto eram aqueles que nós estávamos a dizer há uns anos que deviam estar no Bloco de Esquerda. Vou dizer uma coisa que tu... Esta era a costumas conversa dizer sempre que dos tipos que nós dizíamos. Eles deviam era estar no Bloco. E não, isto agora é o coração do PS. Tu gostas muito E de fica dizer... muito claro na moção do Não António me interessa discutir os programas, quero saber o que eles fazem. Isso é uma linguagem que, de facto, vai buscar alguns aspectos retóricos que não fica mal a um governo que tem apoios à esquerda, mas não é daí que vem uma mudança do PS. Está bem. Já vamos falar no tema seguinte. Choques provocados pela especulação financeira. A especulação financeira. Com certeza, se eu fosse ao Jerónimo e dizia, Costa, paga aqui os direitos de autor. Especulação financeira. Não se usa a expressão especulação financeira em Portugal sem ir pagar 10% a Jerónimo de Sousa. Não se pode. E ver isto no programa do PS é emocionante. Mas a especulação financeira existe ou não existe e é ou não é perniciosa? Mas as palavras têm é como... Não, tu não te sentes quando... Estás a valorizar Se tu demasiadas palavras. dissesses Jogatana, olha o poeta. eu acho... o poeta. Estás a valorizar Isto são demasiadas palavras políticas, não são palavras poéticas propriamente. Se tu me dissesses, jogatana tem dono, a jogatana, isso sim. Agora, a especulação é relativamente... É como os nomes dos teus programas do morto e depois sentes que todas as pessoas começam a repetir aquilo, não é? Certo, mas lá Tu está. sentes... Às vezes até no Parlamento, sim. Não é? Às vezes até no E Parlamento. tu sentes que fui eu. Eu acho que especulação financeira, Jerónimo de Sousa diz isso. Não. É meu. Está dentro do perímetro do PCP. A moção de António Costa recusa entendimento com o PSD, por exemplo, para a revisão das leis eleitorais. Foi uma proposta do PSD também nos últimos dias. Isto terá alguma coisa a ver com a relação que os socialistas mantêm nesta altura com o Bloco e o Partido Comunista, Pedro Mexia? Sim, isso acrescenta, mas o PS nunca foi... Aqui parece que nestas propostas já não há ideia dos círculos uninominais, mas o PS nunca viu com bons olhos, por exemplo, a redução do número de deputados. Embora eu devo dizer que acho que era muito importante que o PS e o PSD se pusessem de acordo, não para a redução ou para o aumento do número de deputados, mas para o Parlamento ter um número ímpar de deputados. É uma das coisas que eu não consigo perceber, é como é que um Parlamento tem um número par e depois deu aquela desgraça do orçamento limiano, dos 115. Isso seria, acho, mais fácil do que mexer no número de deputados. Depois o PSD propõe um sistema de uma democracia avançadíssima, que é o sistema de voto preferencial, que eu acho interessante. Mas que não sei se é muito viável. Portanto, o PS, algumas das coisas não está interessado. Muitas dessas coisas só interessam aos grandes partidos, ao PSD e ao PS, mas o PS não pode agora pensar só em si próprio. E, portanto, tudo aquilo que passe na opinião pública como reduzindo a proporcionalidade, significa reduzir os seus parceiros. E, portanto, isso é normal que o PS recua nessa matéria. Que significado é que atribui Ricardo Araújo Pereira ao facto do Bloco deixar de ter uma direção colegial e de Catarina Martins assumir a liderança sozinha, individualmente? Sim, eu não sei como é que se processou, qual foi a tramitação para deixar de haver um colégio de... Mas toda a gente testou, a direção colegial foi um fracasso total. Eu não sei como é que, lá está, como é que Catarina Martins passou a ser a dirigente única, quer dizer, a principal dirigente, sem a companhia das outras 5 pessoas, acho que eram 6 Sim, eram 6. total, não é?
Mas imagino que em casa de Pedro Arroja isto seja difícil de compreender. Pedro Arroja tinha dito que as mulheres não eram sectárias e estavam sempre à procura de consensos. E de repente uma líder partidária que estava num colégio de dirigentes, de repente consegue apanhar-se sozinha na liderança. E, portanto, primeiro, ele tem um pénis e a mãe não sabe fazer. Agora, uma líder partidária consegue desenvencilhar-se dos seus, digamos, dos outros dirigentes, co-dirigentes. O mundo está cada vez mais difícil de compreender para Mas deixa-me dizer que aquilo tinha um prólogo, a moção tem um prólogo, e nesse prólogo diz que ela pugna por um programa alternativo, ecologista e feminista. No prólogo, logo ali. Então, mas isso é bem Pedro pugnado. Arroja está definitivamente tramado. É bem pugnado. E também diz que, sabes o que é que diz sobre a Europa também? Sobre o quê? Vai combater, porque ela impõe-nos a austeridade e a guerra. Juro que está lá, no prólogo. Porque a Europa, e eu pensei aquilo, mas qual guerra? Isto parece uma coisa do soldado, mas vai lá, está na moção da Catarina Martins, onde está a guerra, mas ela diz que a Europa nos impõe a austeridade e a guerra. É por isso que o Bloco de Esquerda é sempre chico. Fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se diz emocionado e eu tenho aqui no Twitter uma mensagem do deputado João Galamba que nos está a ouvir e que... É um abracinho para o deputado João Galamba. E que reage rejeitando o abraço de João Miguel Tavares. A mensagem é longa, mas no fundo ele o que vem dizer é aquilo que disse publicamente, pondo em causa... Espera. Não, a tua mãe é que é, João. O que é isso? Desculpe. Não. É muito... É cordata, muito não é? cordato esta mensagem. E É só porque é para ti, não é? é para o programa, acho eu. E vem reafirmar a explicação sobre as alterações que o Eurostat fez à forma como se contabilizava a dívida. Eu não vou ler isto tudo porque é bastante grande e não tenho capacidade de síntese para isto. Não há direito de resposta. Mas acaba com um desabafo em que o deputado João Galamba diz que isto já começa a ser, o desabafo é mesmo a expressão que ele usa, isto já começa a ser pressão e censura, mas ao contrário, sou eu ou o PS que já não pode criticar jornalistas, mesmo que até tenha razão e mesmo que o que diga ou escreva nada tenha de censura. É a resposta àquilo que foi dito no espaço público e também aqui em relação a isto, porque diz o deputado João Galamba, o único caso em que se pode falar de dívida escondida foi a parte da dívida na Madeira. Nesse caso, sim, ocultou-se dívida. Não havia registros de despesa, não havia faturas, não se contabilizou dívida, etc. Como disse Rodrigo dos Santos, havia dívida escondida, mas só nesse caso. Mas é que o gráfico não era sobre isso. Isso foi realmente uma expressão que ele utilizou. Mas o comentário de João Galamba, quando reagiu ao gráfico, tinha a ver com esta parte, com a questão da dívida escondida. Ele comentou... Mas com o resto ele concorda tudo. Não sei. Não, não sou esse é o problema, não tem problema nenhum. Nem... Ainda bem, pelo menos admitem que o meu sonho era João Galamba vir, o Pedro Mexia e eu retirávamos. E vocês, porque isso sim era, eu acho que isso era uma iniciativa valorosa. Outra hipótese que a gente pode fazer é voltar aos tempos em que o programa não era em direto. Porque ninguém nos podia corrigir ou fazer comentários. Nós íamos para casa e alguém dizia uma estupidez o que tu disseste, Tony. E não havia hipótese nenhuma para isto. Mas isto é ótimo, pá. Então, interativo. Estamos aqui, tocado lá. Exatamente. Pronto, o João Miguel Tavares então ficou emocionado com as moções. É verdade. O Pedro Mexia mas também fica emocionado com o facto sente-se um homenzinho. Está a ver o programa, sim. E não vai ter saudades do acne juvenil, Pedro Mexia? Não, por acaso nunca sofri de acne juvenil. Não, isto tem a ver com todos nós, quando a famosa frase ou quando a famosa atitude do Pedro Nuno Santos, na altura apenas... Pedro Nuno Santos, que agora é Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. No fundo, uma forma sofisticada de não pagar, não muito sofisticada, mas de não pagamos, que ele teve aqui há uns anos e pela qual se tornou conhecido, aquilo pareceu uma espécie de encarnação da política entendida como uma espécie de república universitária, não é? De fraternity, porque não pagamos é o grau zero da política. E o que é que Pedro Nuno Santos veio dizer esta semana? Numa entrevista disse que a estratégia confrontacional é errada e fracassou. E, portanto, ele tornou-se um homenzinho
claramente ele Vê lá o que é diz que disse, que ele às tantas também está a ver o Governo de Sombra e vai mandar um Twitter Não, também mas para o caso. eu estou a elogiá-lo. Eu acho que é muito diferente, que o não pagamos em matéria de dívida está como a paz no mundo nos discursos das misses. É uma criancice, não quer dizer nada, não quer dizer nada. No mundo real as pessoas há compromissos, há contratos assinados, há pactos internacionais, etc. Portanto, Há mercados. e ele neste momento tem um cargo de responsabilidade, e aliás um dos principais responsáveis pela questão pelo apoio ao governo, e, portanto é um cargo essencial para que este governo dure, e veio dizer que não afastar a renegociação da dívida, mas só, portanto, a renegociação já não pagamos, e já não a renegociação sequer unilateral, mas no contexto europeu, ou seja, chegou ao governo e tornou-se sensato. Quando muitas pessoas dizem porque é que os governos de esquerda viram à direita, porque é que muitos partidos de esquerda viram à direita quando são governos? Porque é evidentemente muito fácil dizer não pagamos, ou é evidentemente muito fácil dizer o dinheiro chega para tudo, ou muitas outras coisas. Quando se está lá e tem que se tomar decisões, e há outras pessoas, e há outros países, e há outras entidades, começa a ser mais homenzinho. Pode ser decepcionante, as pessoas têm um gosto mais romântico ou declarativo da política. Mas a política é chatinha, a política é de facto uma geringonça. A política é trocar algumas coisas nas quais acreditamos, por outras que os nossos parceiros nos impõem, e é isso que é a política. Portanto, eu saúdo vivamente Pedro Nuno Santos por esta frase. Viu a entrevista, Ricardo Araújo Pereira? Vi. Pronto. E foi a tua comunidade. João Miguel Tavares. Não viste nada, pá. E vi. Viste a sério? Vi, e eu acho que isto que o Pedro disse. Coisas que tu vês na televisão. Isto que o Pedro disse. O poder, os cargos de poder dão respeitabilidade e tornam as Não é respeitabilidade, pessoas homenzinhos. é como diz realismo. Sim, vamos lá ver, eu tenho... Este é o senhor da tenho 10 pernas lhe tremem, apreciado, não é? porque eu gosto de... 10 pernas lhe tremem. Não, eu Não eram gosto, perninhas? eu gosto de ver Não sei se é um números pernas, se é um arriscados, perninhas, mas às tanto lhe e tremem. a geringonça, o funcionamento da chamada geringonça é arriscado. E eu gosto de ver a maneira como todos os envolvidos têm Claro. feito De acordo? um esforço Estamos de acordo, então. para se manterem Equilibrados. no arame, não é? Sim. E Isso é isso tem sido interessante. Esta afirmação do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dizendo que a dívida portuguesa terá de ser renegociada, mas dentro do quadro europeu, pareceu-lhe, João Miguel Tavares, um braço de ferro com Bruxelas ou uma forma de ganhar tempo? Mas o que é a dívida ser renegociada dentro do quadro europeu? A dívida ser renegociada dentro do quadro europeu é aquilo que Portugal anda a fazer desde que entrou para o quadro europeu. Não exatamente. Não é exatamente, porque renegociar, rolar a dívida é uma renegociação da dívida. Eu acho que há aqui uma diferença que eu prezo. Não é radical, não é? Não é a diferença entre o que o Passos fazia e o que a chamada geringonça faz, não é uma diferença radical, não é? Não, a gente agora vai lá e obriga-os a aceitar as nossas condições, não é bem. Não, porque isso não Mas, existe. isso não existe. A Até porque Grécia achou que isso existia e não existe. Mas há umas questões que podem ser, admito que possam ser de pormenor, mas que agradam, que é o facto de não haver uma compulsão para quando é que eu baixo as calças? E onde? Que horas? Ao menos a gente já não pergunta. Já estamos a dizer, Tu sabes que estamos a isso não tentar é manter as assim. calças para cima o máximo tempo possível. Tu sabes que isso não é assim. É só isso. É só. Já não é mau. Eu acho que já não é mau. Tu percebes? achas mesmo, não é? Tu também Acho, achas, não, acho. que eles iam ter... Sim. Que ele ia ter com a senhora Merkel. Fomos com o cinto apertado, tem duas fivelas e tal, só para ver se... A ver até onde é Eu que sei que tu dá. não acreditas nisso. Eu acredito. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se declara um homenzinho. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente grevista e que tipo de greve é que está disposto a fazer, Ricardo Araújo Pereira. Eu confesso que não estou disposto a fazer nenhuma. Não era homem para iniciar uma greve da fome, de silêncio, de nudez? Não era. E Uma greve de nudez, se calhar, a malta agradecia. greve de nudez, quer dizer, eu não sei exatamente se uma greve de nudez significa nunca mais me despir ou significa andar sempre todo nu. Eu já fui portador, não sei se te lembras disto, já fui portador da seguinte mensagem dirigida a ti por um jornal. Achas que o Ricardo aceita ser fotografado nu? Exato. Lembras-te? Lembro. Lembras-te quando eu telefonei com esse pedido? Lembras-te do que é que eu respondi? Lembro. Um jornal respeitável. Um jornal Apesar de respeitável. certas últimas páginas. Exatamente. Mas
Mas o que é que respondeste já agora? Que eu não sei. Respondi que não, como é evidente, até para não. Não, de repente para não pensei que fosse uma fazer. resposta Este mais foi o homem que elaborada. apareceu na capa da Playboy todo vestido. Vestido, claro. Depois disso a Playboy acabou. Um escândalo. Foste tu que afundaste a Playboy. Exatamente. Não, mas o assunto é sério. O assunto é sério. Pronto. E tem a ver com. Em O primeiro Ricardo lugar, Araújo Pereira sim. foi esta semana um dos participantes Certo. numa sessão pública de protesto contra a prisão de 17 ativistas angolanos Exato. em Luanda, E atenção, apanhados em Luanda em flagrante delito de leitura de um livro. Exato. Portanto, foi uma manifestação enfim, a favor da liberdade de expressão de pessoas com as quais, desta vez, eu concordo, mas sem perder de vista que não é pelo facto de concordar com eles que estou a defender a sua liberdade de expressão. Coisa que muitas vezes as pessoas perdem de vista. E isto do grevista tem a ver com o facto de Luati Beirão ter retomado a Exato. greve de Exato. fome Eu queria- e acrescentando greve de silêncio e Exato. greve de nudez. Exato. E eu queria reforçar que não era capaz de greve nenhuma e que não tenho... e que me falta a coragem de Luati Beirão. Mas o meu problema é outro, que é... eu acho que, como é evidente, é difícil fazer este comentário. Mas, porque não sou ninguém para dar palpites, é uma pessoa que ainda por cima está naquela situação, mas eu gosto de acreditar que aqueles ativistas vão ser importantes no futuro de Angola. E, portanto, vejo mal formas de protesto que colocam em causa a integridade física deles. Vejo com muita preocupação isto. Nomeadamente a greve da fome. Exatamente. Até porque já houve uma e ficámos todos até à última da hora a temer pelas consequências daquilo. E eu sei que é possível, eu muitas vezes faço essa pergunta a mim próprio, quer dizer, como é que eu me teria comportado se não tivesse nascido 3 dias depois do 25 de Abril, se tivesse nascido 40 anos antes. E também me pergunto a mim próprio o que é que pensariam as pessoas que iam presas naquela altura e que, por exemplo, uma pessoa que vai presa no dia 24 de Abril de 1974, imagina que vai passar um longo período na cadeia e não faz ideia de que o 25 de Abril está ali. Aliás, no dia 24 de Abril ninguém sabia que 25 de Abril era uma data. E portanto, a questão é, neste momento parece de facto que isto não acaba. Mas a questão é que há de acabar. Tem de acabar. Não? O tempo corre a favor de quem, Pedro Mexia? Dos presos ou do poder de José Eduardo dos Santos? Para citar um grande pensador, que já não sei quem foi, enquanto há morte há esperança. E, portanto, é evidente que os ditadores não são eternos e sabemos como no caso particular angolano, o desaparecimento de José Eduardo dos Santos vai ser um berbicacho em termos de sucessão, vai ser uma situação muito complicada. E, portanto, eu espero que mais tarde ou mais cedo, por razões naturais ou artificiais, a questão se resolva. Acho que se vai resolver porque, apesar de tudo as pessoas... E mesmo esta mobilização, onde aparecem... aliás, a mobilização em Portugal foi ligeiramente estranha porque apareceram pessoas, digo estranha não como uma crítica, mas apareceram pessoas que, algumas delas até há algum tempo, se calhar não criticariam Angola porque ainda têm um autocolante do MPLA qualquer antigo lá em casa. E algumas pessoas que tinham a obrigação de o fazer e de o criticar estiveram caladinhas do processo todo, provavelmente por razões meramente venais. E isso foi uma notícia boa e uma notícia muito má deste processo. O que é que poderia forçar o poder angolano a rever este caso concreto, João Miguel Tavares? A única forma de rever este caso em concreto é a própria revisão do poder angolano. Tinha em primeiro lugar que o poder angolano reveste a si próprio. Essa é que é a questão. E aí estou um bocadinho com o Pedro. É preciso primeiro conhecer as análises clínicas de José Eduardo dos Santos. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta responsabilidade. Responsabilidade, porque Durão Barroso, enfim, deu uma entrevista em que disse algumas coisas interessantes. Anunciou, por exemplo, o fim da carreira política. Da sua carreira política, fez umas declarações sobre a De 30 anos, o que não inclui, portanto, o período do MRPP. do MRPP. Que é mais divertida, como aliás quem frequenta YouTube sabe. Aquela famosa cena das cadeiras. Mas ele disse isso, fez também umas declarações sobre a Cimeira das Lajes e sobre o conhecimento que Jorge Sampaio... Em Princeton,
Que é muito mais fino. Prince, Não sim. desvalorizes isso. E É porque o- ele vinha cá esta semana. Aquilo foi mesmo uma coisa armada em carapau de corrida. Sobre a Cimeira das Lajes, que aliás já foi Fez o parcialmente Ricardo Costa desmentida. Lage. Já foi parcialmente desmentida por Jorge Sampaio. Mas o mais interessante é ele dizer que que os portugueses ainda não lhe perdoaram ele ter sido embora, diz ele. Ele não diz isso, mas reflete sobre isso e diz: não posso ser responsabilizado pelo que os outros fizeram a seguir. Ou seja, basicamente ele diz: as pessoas levaram a mal porque a seguir a mim veio Pedro Santana Lopes. É o que está por detrás desta. E não é falso que muitas É uma pessoas boa. levaram. Não é, Olha eu! não Olha é- eu a levantar a mão. não é falso que muitas pessoas levaram a mal isso. Mas as pessoas. Muitas pessoas levariam a mal mesmo que ele deixasse o Papa Francisco. Porque há um ponto de princípio que é: estou aqui presidente deste país. Espera aí, há aqui uma coisa lá fora que é melhor. Adeus, boa tarde. Há pessoas que levaram muito a mal isso. E faz muita impressão, tal como o anterior presidente não percebeu o impacto da famosa frase sobre as reformas, sobre a sua reforma, que Durão Barroso ainda não tenha percebido que os portugueses não gostam que um primeiro-ministro diga: há um cargo mais importante lá fora, boa noite. E não é só a responsabilidade de quem veio a seguir, é a responsabilidade dele, e ele destruiu a sua própria carreira política com isso. O João Miguel Tavares decreta Sadiq. Sadiq, mas não é Sadiq de Sadiq, é mesmo Sadiq Khan. Sadiq Khan é o nome do novo mayor de Londres, de Londres. Né? Trabalhista que sucede ao Boris Johnson. E ele tem esta particularidade de ser filho de imigrantes paquistaneses e de ser muçulmano. E nesta altura, não é? Nesta altura histórica, 2016, com tudo aquilo que se passa no mundo, ver um muçulmano ser eleito mayor de Londres é um profundo e grande orgulho de ser europeu e como semicatólico, agradecer ao semideus o facto de ter nascido neste sítio, porque é um Deus presente. é um conceito que acaba de ser inventado. Eu acho que é mais ofensivo ser semi-católico do que ser ateu. Sério, O Ricardo Araújo Pereira decreta civilização. a civilização. Sim, antes de mais nada, queria só fazer um último conselho lá para Angola, que é alguém com possibilidades para isso afrouxar os parafusos das cadeiras do palácio. Cá resultou bem. Cá uma peça de mobiliário fez um trabalho espantoso neste Siame. Agora, a civilização porquê? Porque eu gosto de democracias civilizadas. E a Venezuela caminha mesmo a correr para não ser nem uma coisa nem outra. Porque o líder da oposição levou um tiro na cabeça esta semana e, portanto... Onde estão os amigos da Venezuela, não é? Os amigos portugueses da Venezuela não estão caladinhos. Há 5 anos eram tão ativos. Talvez fosse de repensar o que é aquilo. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal. De hoje a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.